Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos começar mais uma semana de meditações. Eu quero convidá-lo para que possamos meditar no livro do profeta Jonas, capítulo 1, apenas o versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre o Deus que sempre toma a iniciativa. Quando nós pensamos aqui no livro do profeta Jonas, normalmente nós nos lembramos do grande peixe, da tempestade ou da cidade de Nínive. No entanto, o livro ele começa de uma forma totalmente surpreendente. Ele começa apresentando Deus. Antes da fuga do profeta, antes da missão e antes de qualquer reação humana, nós acabamos de ler no versículo 1 dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa pequena frase revela uma grande verdade: Deus sempre toma a iniciativa. Quando nós percebemos, quando nós olhamos para a história da redenção, nós vamos ver que nunca começa com homens, com pessoas procurando a Deus, mas é o contrário, é Deus vindo ao encontro dos seres humanos. Essa continua sendo uma das maiores demonstrações de sua graça em nossos dias. Mas nós podemos aprender algumas coisas muito importantes aqui. A primeira delas é que Deus é quem inicia a história da redenção. Jonas, ele não acordou de um dia para o outro desejando cumprir uma missão. Foi Deus quem o chamou. Assim também acontece em toda a Escritura. Por exemplo, Deus chamou Abraão. Foi ele que primeiro apareceu a Moisés. Foi ele quem levantou os profetas e foi ele também quem enviou o seu próprio filho ao mundo. A iniciativa sempre foi do Senhor. Certamente, essa atitude do Senhor traz consolo ao nosso coração, porque a nossa esperança não depende da nossa capacidade de encontrar a Deus, mas do fato de que Ele decidiu nos alcançar. O Evangelho só existe porque Deus falou primeiro. Mas nós aprendemos aqui também, em segundo lugar, que a palavra de Deus ela continua sendo instrumento do seu chamado. O texto nos diz que veio a palavra do Senhor. Deus não apenas deseja salvar, mas Ele também escolhe falar. E através daquilo que Ele fala em sua palavra, nós encontramos despertamento, confronto, correção, mas com o propósito de transformar o nosso coração. Ainda hoje, sempre que nós abrimos as Escrituras com humildade, Deus continua falando conosco. Cada leitura da Bíblia e cada mensagem fiel ao texto sagrado representa uma oportunidade de ouvirmos novamente a voz daquele que nos chamou para viver segundo a sua vontade. Mas nós aprendemos ainda também que a nossa esperança existe porque Deus continua falando. Se Deus permanecesse em silêncio, nós continuaríamos perdidos em nossos pecados. Mas o Senhor continua chamando pessoas ao arrependimento por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando que está distante demais ou que já desperdiçou muitas oportunidades. Contudo, o fato de ouvir a palavra de Deus hoje já é uma evidência da sua graça alcançando o seu coração. Enquanto Deus continuar falando, haverá esperança para aquele que se dispor a ouvir. Eu quero deixar aqui algumas aplicações muito importantes para nós. Primeiro, lembre-se de que a sua caminhada com Deus começou porque Ele tomou a iniciativa de alcançá-lo. E que então você possa valorizar diariamente a leitura das Escrituras, pois Deus continua falando por meio da sua palavra. E também que você possa responder ao chamado do Senhor com fé e obediência, sem endurecer o seu coração. Eu concluo dizendo que o livro de Jonas começa apontando os nossos olhos para Deus e não para o profeta. Antes de qualquer ação humana, existe uma iniciativa divina. E aqui está a beleza do Evangelho, que essa mesma graça continua disponível hoje, pois o Deus que chamou Jonas também é o Deus que chama você. E a pergunta que nós devemos pensar não é se Deus ainda fala, a verdadeira pergunta é como nós responderemos à voz daquele que em sua misericórdia continua nos chamando. De que maneira você tem respondido ao chamado de Deus sobre a tua vida? Eu quero orar com você nessa manhã, ainda no nome do Senhor. Pai querido, nós somos gratos, ó Deus, por mais um dia, por mais uma semana, Pai, que nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai querido, e tudo que nós pedimos é que o Senhor continue falando ao nosso coração. Fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai querido, sabemos, ó Deus, que foi por causa do grande amor do Senhor Jesus, do amor que foi demonstrado ali naquela cruz, entregando a sua vida por nós, é que nós temos o privilégio de nos achegarmos ao trono da Tua graça, Pai.
Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir o Senhor. Fala, Senhor, fala ao nosso coração e abençoa-nos, ó Pai, durante esse dia, pois a Tua palavra é vida, a Tua palavra é esperança para nós. Pai querido, nos dá sabedoria e graça a cada dia. Assim nós pedimos, assim nós agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz de Cristo continue presente sobre a tua vida.